Bem-vindos a mais uma charlada de bola. Temos o prazer de receber desta vez Xavier Mondragão. Xavier, é um prazer receber-te na nossa rúbrica. Desde já te pergunto como estás e como é que têm sido os teus últimos tempos. Por onde é que tens andado? Boa noite. Antes de mais, é um prazer estar aqui, não só para falar convosco, mas também com toda a gente que possa estar interessada em ouvir-nos. Uh, por aqui está tudo bem. Estou na Noruega, em Stavanger. Estou aqui a treinar no Viking Stavanger e, bom, já há um largo período de tempo que estamos aqui na Noruega e que não vamos a Portugal. Estamos à espera agora das férias de Natal para fazerem uma visita, que as saudades já apertam. Tiago, passo a bola. Já agora boa noite também ao Xavier, queria agradecer ao ter aceito o convite e pronto, esperemos que brevemente, que é daqui a um mês, né, já esteja aí o Natal e que já estejas cá em Portugal também, aí connosco e com a tua família. Xavier, em termos da tua carreira, já começou há vários anos, não é? Na região de Évora, passaste pelo Lusitano, passaste por Oriolenses, depois por Orense, depois começaste nos séniores do Lusitano, isto antes de ser coordenador da Associação de Futebol de Évora. Como é que relembras esses tempos? Como é que foi este início de carreira? O que é que te vem às memórias, assim de repente? Antes de mais, um prazer. Ainda hoje em dia, muitas vezes, quando vejo publicações dos Geraldinhos do Lusitano de Évora, gosto e sinto que ainda sou parte da casa. Claro que já foi há muitos anos e todos os clubes e na associação, pronto, passei, tenho boas memórias e é sempre um prazer quando somos identificados com esses clubes e quando somos lembrados por pessoas com quem trabalhamos ou com quem estivemos nesses clubes. Principalmente os pais, atletas, muitas vezes quando, sei lá, temos aniversários ou quando eles próprios têm aniversários, é sempre bom relembrar esses bons momentos e é sempre um prazer. Depois de 2011 a 2015, salvo erro, estiveste ainda como coordenador da Associação de Futebol de Évora. Como é que foi essa experiência? Foi boa, uma experiência diferente porque nunca tinha sido coordenador, nem sabia bem quais eram as tarefas ou as funções. As funções? Claro, sim. Claro que eu entrei para ajudar o Oscar Tojo e ele ajudou-me muitíssimo nessa fase inicial, ensinou-me tudo, basicamente. Depois, claro, quando ele saiu, tive que evoluir e tive que ser eu próprio, ser coordenador à minha maneira e foi bom, foi um bom período. Foi um período de evolução, até importante para ganho de maturidade. E penso que foi muito importante para a carreira que tenho hoje em dia, sinceramente. Aqui às vezes para as pessoas que não têm uma ideia de quais são as funções de um coordenador, podias só dar aí um breve resumo de duas, três funções principais que um coordenador tem que ter? As funções de um coordenador são muito abrangentes. Claro que sim. Há muitíssimas coisas, mas claro que vou começar pela que mais nos agrada a nós, que é as seleções distritais, desde a parte da observação dos atletas até à parte dos interassociações. Penso que nós, enquanto treinadores, é aquilo que nos dá mais prazer. Depois, para além disso, na Associação de Futebol de Évora, claro que tínhamos que organizar os campeonatos distritais, tínhamos que estar em constante diálogo com os clubes, tínhamos que a Associação de Futebol de Évora organiza todos os fins de semana, quase todos, os torneios de tiros e traquinas, que é o Joga a Bola, onde tínhamos sempre muitíssimos atletas e onde eu estava sempre presente, muito importante para o desenvolvimento dos jogadores do distrito. E depois, para além disso, eu tinha
também a parte da preparação física do núcleo de árbitros de Vendas Novas e claro, temos sempre a organização das ações de formação contínua e até os cursos de treinadores, que é uma parte muito importante das associações de futebol. Exato, e pronto, fica aqui um resumo já abrangente, mas lá está. E fazer os grandes torneios das interassociações. É espetacular. Lopes da Silvas e afins, não é? Sim, é a E melhor parte. Guadianas também, né? Também fizeram. Nós por acaso nunca fomos a esse do Algarve, mas tivemos sempre o David Higueira, onde também tínhamos sempre com a seleção de Porto Alegre, Beja, nós e o Algarve. Ok. Mas é giro e ao mesmo tempo lá está. Agora falas e fazendo aqui um transfer, mas isso depois mais à frente dizes para aquilo que fazes hoje em dia, andas a observar os jogadores das associações e dos clubes para depois trazer para a associação, é realmente um papel que não é fácil, porque é mesmo andar de jogo em jogo, domingo a domingo, sábado a sábado, a ver e ver muitos jogos. Sim. E muitas vezes vês crianças que hoje em dia consegues vê-las a jogar na televisão. Isso é que dá prazer. É espetacular. E saber que fizeste parte, desculpa, Tiago, saber que fizeste parte desse crescimento e em algum momento da vida deles também lá tiveste. Sim. No fundo, nós tentamos descobrir aqueles jogadores que às vezes precisam daquele empurrãozinho que às vezes é a parte mais difícil. Alguém acreditar em nós. Exatamente. E depois de coordenador, é aí que surge, vamos dizer, a transferência para o norte da Europa e vais para o Valen e Drottslag, certo? Sim. Foi um arriscar. Por acaso vim cá a Stavanger de férias, mas tinha um amigo que tinha sido até meu jogador no Oriolense. Tinha um grande amigo meu que vivia aqui e ele apresentou-me um grande amigo dele e foi esse grande amigo que mais tarde me ofereceu a possibilidade de trabalhar com ele como adjunto da equipa. Esse amigo, que é o Bu Anderson, tinha sido um guarda-redes, tinha ganho aqui o campeonato pelo Viking e que é um nome bem conhecido, um dinamarquês. E foi ele que me abriu as portas aqui da Escandinávia, basicamente. E pronto, e já vão 6 anos, não é? Porque já foram 3 no Valen e mais 3 no Viking, que é onde estás no momento, não é? Sim. Trabalhei esses 3 anos no Valen, na formação e também nos sénior, e depois concorri aqui para o Viking. Também já os conhecia porque jogava muitas vezes contra o Viking e só perdi uma vez. Em 3 anos, mas por acaso foi contra um treinador português, o Hugo Vicente, que hoje em dia é adjunto no Boa Vista. Foi a única vez que perdi. E pronto, sempre conseguimos fazer bons jogos contra o Viking. E quando concorri, as pessoas também já sabiam quem eu era e pronto. Ficou mais fácil, já eras reconhecido. Sim, apostaram em mim e só tenho que lhes agradecer. Exato. Ricardo. Não, já que falaste, ia perguntar qual é que é a grande diferença, por exemplo, que sentiste na saída de um clube que tem a sua realidade como o Valen e passaste para o Viking, que é o clube com mais nome, ou seja, com mais títulos. Mais representação na região, não é? Exatamente. Sim, o Valen é uma equipa que na sua formação normalmente só participava na segunda divisão. E nós
pusemos sempre, não na primeira divisão, mas as minhas equipas jogavam sempre na elite. Ou seja, era um clube muito pequeno, é um clube que a equipa A está na quarta divisão, que é o quinto nível a nível nacional aqui na Noruega, e eu passei para o Viking, que é uma das melhores academias do país. Então é uma diferença enorme, até porque se pensarem, o Viking recruta os melhores jogadores a nível da região. Ok. E É um bocadinho muitos, aqui como fazem o Benfica e o sim, Sporting sim. na margem sul toda e norte de Lisboa. E ia-vos dizer, para vocês terem noção do nível, nenhum desses meus jogadores do Valorant sequer teve a oportunidade de ir para o Viking. Então é uma diferença grande, muito grande. Ia perguntar, era uma das perguntas que ia fazer, era as condições do clube, já percebi que são boas, os atletas também, mas como é que tu consideras, por exemplo, o jogador, mesmo com 14, 15 anos, o atleta a nível, é um atleta com qualidade técnica, muito do físico, tem capacidades para começarem a crescer na Europa mesmo as equipas da Noruega e aparecerem algumas vezes e em alguma competição? Acho que a nível de formação, acho que é notório a evolução das seleções nacionais da Noruega. Relativamente ao jogador propriamente dito, ao contrário do que vocês possam pensar, o jogador norueguês, pelo menos aqui na zona onde estou, cresce um bocadinho mais tarde. E então são jogadores técnicos, quase todos, até porque os jogadores aqui têm muito tempo livre, a escola termina muito mais cedo do que aí em Portugal, e os jogadores têm muito tempo para brincar com a bola. Jogam muitas vezes, por exemplo, quando eu estava no Valorant, via muitas vezes os miúdos a jogar com os amigos lá no relvado, porque o relvado é do município, quase todos os relvados aqui são do município. Então os miúdos podem simplesmente entrar no campo e jogar. Só que são miúdos que normalmente são treinados pelos pais, ou seja, não tiveram uma educação como uma base como o jogador português normalmente tem. Mas são jogadores que normalmente têm essa técnica, mas têm uma intensidade relativamente baixa. Não estão habituados a alta intensidade, porque o jogo aqui, nessas idades, não tem essas características. Ok. Não, eu pensei que. Estás a ver? Está chique. Não, ia perguntar, porque assim, pelo aquilo que percebo, o Viking é um dos melhores clubes. Daí, e mesmo lá está, saber que era uma diferença grande, perceber isso. Deixa-me só perguntar, mas é a tradição na Noruega também? Não, porque na Finlândia os pais normalmente é que são os treinadores desde o sub-7, sub-9, sub-11, sub-12, se calhar às vezes só no sub-15 para cima é que há mais um antigo jogador, ou já não é um pai, mas é alguém mais, vamos dizer, não vou dizer mais qualificado, mas sabes o que eu quero dizer? Com algum historial mais no futebol do que se calhar um pai. E na Noruega também é recorrente então nas equipas todas ou nas equipas com menos condições? Por exemplo, o Viking também é assim? Ou quem diz o Viking diz os maiores clubes na liga? Ou já há uma mais profissionalização? É um bocado como tu disseste, é sobretudo nos escalões mais baixos. Claro que, por exemplo, se for um clube com menos posses, se calhar é aquele pai que sempre treinou a equipa que vai continuar. Claro. No Viking, principalmente na academia, que é onde eu trabalho, todos nós somos profissionais. Claro que o Viking também tem uma parte que eles chamam breda, que é tipo mais abrangente, que é para todos, é inclusivo. Onde aí, nessa parte, no ano passado começou a haver uma mudança e começou a haver também treinadores profissionais aí, principalmente
para começarem a trabalhar a base desses jogadores mais jovens, para os tentarem ensinar, para depois, quando eles integram as equipas de elite, já terem uma educação pelo menos melhor do que aquela que têm os jogadores que são apenas treinados pelos pais. Sim, Mas sim. o normal é precisamente isso, os jogadores serem treinados pelos pais ou por alguém que foi jogador do clube, ou por alguém que tem algum tipo de interesse. Normalmente é isso. Sabendo que trabalhas com jovens, maioritariamente, né? Os escalões de sub-14, sub-15, como estávamos a falar, a nível dos treinos já lhes dás muita componente técnica, tática, normal, mas dás-lhes, por exemplo, mostras vídeos dos adversários, fazes observações, dás-lhes como é que queres jogar contra outra equipa que vais ter, como é que eles jogam, já fazem esse tipo de trabalho? Sim, depende. Por exemplo, ao nível do sub-14, como são jogadores externos, temos só 6 jogadores que fazem parte do clube. Aí os vídeos que damos aos jogadores é principalmente a analisá-los, a analisar aquilo que foram as ações dos jogadores e a dar-lhes um feedback. Ok. Sim. Nos jogadores que fazem parte do sub-15, onde estão incluídos esses 6 que fazem parte do clube, aí fazemos o normal, análise do adversário, mas não é muito exaustivo. Mostramos alguns clipes, principalmente para fundamentar aquilo que vai ser a nossa abordagem ao jogo. O nosso foco, como tínhamos falado anteriormente, é sobretudo naquilo que é a nossa forma de jogar, ou seja, tentamos analisar aquilo que correu menos bem ou aquilo que correu da forma como nós queremos e aquilo que queremos fazer durante o jogo. Mas, mais uma vez, a maior quantidade de vídeos que os jogadores recebem é a nível individual. O nosso foco é sobretudo a nível individual, e esse foco a nível individual pode ser feito com vídeos deles, dos jogadores, ou com vídeos daquilo que são os jogadores de referência aqui na academia ou os jogadores de referência a nível mundial, como é óbvio. Claro, ok. E aqui só fazer uma pergunta breve, que é: o estilo de jogo, por exemplo, aí nas camadas jovens, é muito físico ou já vês bastante jogadores tecnicistas, cada vez mais, porque também a Noruega tem o Haaland, né, que toda a gente conhece, mas também tem o Sorloth, tem outro tipo de avançados que cada vez estão nos melhores clubes da Europa, não é? Nós acabamos por jogar muito contra equipas que jogam de forma física, bater na frente e correr. O nosso estilo de jogo não é nada assim. Aqui as seleções nacionais todas têm um modelo de jogo semelhante, e esse modelo de jogo é partilhado com os clubes de topo, e o Viking tenta que as suas equipas joguem mais ou menos dessa forma. Depois, quando o jogador é chamado à seleção nacional, está identificado com essa forma de jogar. E é uma forma de jogar bola no pé, bola no chão. Claro que exploramos o espaço também, mas a referência a nível de equipas de topo até é uma forma de jogar em termos de estrutura muito semelhante àquilo que tem o City. Sim. Sim, por vezes os bons exemplos são para se tentar seguir. Claro que as características não são as mesmas, mas pode ter uma base para seguir, não é? Ia perguntar, quantos treinos é que fazem por semana os jogadores, essas equipas? Nós temos uma folga no dia a seguir ao jogo e treinamos os outros dias. É mesmo profissional. Ou seja, é mesmo como se faz nos séniores do Viking, naturalmente, mas com o profissionalismo, como se aqui, por exemplo, estivéssemos a falar de uma academia do Benfica ou do Sporting, comparado com uma academia
do Lusitano, ou seja, os escalões de formação do Lusitano, do Juventude, ou do Moura e de outros clubes aqui na região. Sim, é bom saber, é sinal que também só trabalham com os melhores. Também é mais fácil, mas também é mais exigente. É muito mais fácil, mas mais exigente. E a parte boa é que trabalhamos com a periodização tática, que eles, até talvez por influência do Hugo, que teve antes, foi implementou, não é? Sim. Foi adotada pela academia e então trabalhamos assim. Ia perguntar, Xavier, e sentes que mesmo sendo miúdos, não deixam de ser miúdos, jovens com 14, 15 anos, se já questionam se a meio do jogo eles próprios dizem que estamos a abrir muito, a equipa está descompensada ali, o Mister precisamos disto, precisamos daquilo, ou simplesmente vocês dizem, eles acatam e fazem. É porque cá sabemos como é que é os nossos jovens de 15, 16 anos. Eu tenho diferenças, né? No sub-14, como é aquele primeiro contacto com aquilo que é a realidade viking. Tudo o que tu disseres, eles vão fazer. Os jogadores já são mesmo jogadores do viking. Eles fazem o que tu disseres e fazem aquilo que tu trabalhaste e respeitam muito aquilo que é a nossa forma de jogar. Mas também aqui é parte da cultura. Toda a gente pode dar a sua opinião. Okay. E então eles falam contigo naturalmente, não para te contestar, não é? Mas para... Sim, não para te contestar. Às vezes já me faltam as palavras, já vos tinha. Sim. Não para vos contestar, mas para falar, mesmo troca de ideias, eles gostam de perceber o porquê. São jogadores, todos os jogadores que estão aqui, eles estão aqui porque querem ser jogadores de topo e então eles têm que perceber o porquê de certas situações. E então, até uma coisa que nós queremos é que eles questionem e que eles sejam líderes, porque é muito importante para nós que todos eles queiram ter um papel principal. Claro. Sim, até desafiante para o treinador, não é? Porque assim temos que saber responder também a eles e dar a justificação e não é como antigamente, se calhar na nossa geração, que é cala-te e corre. Quando a gente perguntava ao treinador porque estávamos a fazer qualquer coisa e a evolução também do futebol, não é? Sim, eles aqui nem reagem muito bem a esse tipo de instrução. Aquela do treinador chegar ao balneário e dar um pontapé na mesa, aqui isso é impensável. Aqui as coisas são faladas e discutidas e tenta-se definir uma estratégia e o jogador tenta-se explicar aos jogadores o porquê e pronto. Exato. E perguntar também aqui só muito brevemente, desculpa Ricardo, a nível de condições no Viking, vocês já têm vários campos cobertos, como é que são as infraestruturas? Nós aqui, pertence mesmo ao clube, temos o estádio, por acaso até é onde nós treinamos 4 vezes por semana. É um espetáculo treinar num estádio. São 15 mil lugares. Grande categoria. Sim. A nossa equipa treina sempre 4 vezes. Eu, por acaso, depois ainda treino à sexta-feira também. Mas temos o estádio, temos um campo de treinos mesmo ao lado do estádio. E depois temos um campo coberto, mas não tem as dimensões oficiais. E depois ainda temos mais um campo sintético, mas é utilizado sobretudo por aquelas equipas que não pertencem à academia. No entanto, se nós precisarmos, podemos ir lá. E depois, como eu vos disse, os campos aqui são quase todos do município, então é fácil, se nós tivermos essa necessidade, é fácil tentar arranjar forma de treinar noutro campo ou até num campo coberto que tenha as dimensões oficiais. Não é exato, fazer-te esta pergunta porque na Finlândia senti que se dava de um campo coberto, tivemos neve até abril e foi complicado, mas acho que não.
Porque nesses países, já está, às vezes as pessoas pensam que não há condições, mas acho que os clubes têm que se adaptar, não é? E ter condições. Eu, por exemplo, este fim de semana, no domingo, vou ter um jogo num campo coberto, principalmente para termos melhores condições para jogar. Não é que seja impossível jogar no exterior, mas, como é óbvio, às vezes podemos ter um bocadinho mais de conforto e também é bom. Claro. Sentes que o Viking está como clube, por exemplo, está um passo gigante à frente da concorrência a nível de escalões de formação? Sim, aqui na zona, sim. E o Viking é, a par do Vålerenga, as únicas duas academias com 5 estrelas a nível da qualificação aqui na Noruega. Então, por exemplo, nós aqui ao lado, o maior clube que temos é o Sandnes, que, penso eu, salvo erro, tem 2 estrelas. Então é uma diferença grande. É uma diferença grande. Sim, e depois nós, como temos uma estrutura muito mais profissional, os jogadores todos querem tentar entrar aqui no Viking. E então o Sandnes tem muitos menos jogadores para recrutar, e o Bryne, que é o clube do Holland, que é a 30 km daqui, pronto, recruta mesmo só aqueles jogadores ali daquela zona ao pé de Bryne. E mesmo assim, alguns dessa zona jogam connosco. Pois. Já agora, Xavier, estás a falar em clubes. Como é que viste aqui o sucesso repentino do Bodo Glimt? Tu estás aí, já acompanhas o clube há mais tempo. Eles já tinham feito uma boa série de jogos há 2 anos. No ano passado foram campeões. Este ano também acho que vão voltar para ser campeões. Como é que viste este sucesso mais perto? E tens mais informação que nós. Eu sou sincero, não acompanhava muito os séniores, né, inicialmente, mas o Bodo Glimt até foi daquelas equipas que a primeira vez que os vi jogar na televisão, sinceramente, parei e fiquei a olhar, mas quem são estes? E despertam essa curiosidade porque é um clube de uma cidade pequena, isolada, mas que jogam com muita qualidade. E na formação também tentam jogar bem, mas claro que, por exemplo, quando eu tento competir, porque jogo na Liga Nacional contra esse tipo de clubes, é mais difícil para eles, porque eles têm uma capacidade de recrutamento inferior. Mas este ano, por acaso, jogamos contra eles, fizemos um bom jogo e dá para ver que todas as equipas da formação, porque outras também vieram jogar aqui contra nós noutros escalões, mas tentam jogar bola no chão, partilhar a bola, fazer a bola correr. E é muito bom ver uma equipa norueguesa ter sucesso também a nível internacional, porque aquela altura que os noruegueses eram altos e todos que só chutavam para a frente, não é bem assim, não é bem assim. Não, e também a Liga Conferência veio ajudar, não é, a haver mais uma competição, há mais equipas periféricas em competição e podem demonstrar. E também é bom para as próprias equipas irem crescendo, não é? Porque se só ganhas no patamar interno não tens mais competições nenhuma. Simplesmente vais-te batendo com outras europeias e vais ver a diferença. Claro. Tens que fechar. Xavier, o Tiago foge disso, mas eu vou entrar para dentro do treino, eu vou-te perguntar coisas de treino. À vontade. Ele leva-te para outras perguntas à volta e eu quero ir lá para o terreno. Vai. Diz-me uma coisa, tu segues, por exemplo, um bocadinho no microciclo, muito na tendência daquilo que também fizeste parte durante, por exemplo, numa associação que como é que se ensina, como é que é aquilo que a gente trabalha em Portugal. Já percebi que ficou aí também, agarraste, ou seja, pegaste algo também já bastante instruído naquilo que se faz cá. Gostas, por exemplo, no primeiro treino da semana, a seguir ao jogo, fazer a análise do jogo
com os jogadores, mostrar alguns vídeos de alguns cortes, por exemplo, que era pedido algo aos jogadores X ou Y e entretanto depois não foi feito ou então foi feito poucas vezes. Gostas de fazer essa análise com os jogadores? Deixas passar isso em frente? Como é que fazes? Sim. Eu, como tínhamos falado, este ano tenho umas funções um bocadinho diferentes. Com a equipa que eu jogo na Liga Nacional, não tenho observador, ou seja, sou eu quem tem que fazer essa análise. Mas eu vario muito de semana para semana os jogadores que eu vou utilizar. Tenho que jogar com jogadores externos. E então faço muitos cortes individuais para enviar aos jogadores semanalmente, mesmo sendo externos, tentamos ajudar no desenvolvimento individual deles. E foco-me sempre naquilo que foi o nosso jogar, foco-me sempre em aspectos que quero mostrar aos jogadores na próxima semana. E como só tenho um treino, que é à sexta-feira, tento que os clipes que mostro vão de encontro àquilo que é a sessão de treino. E só tenho mesmo uma sessão de treino para preparar o jogo. Durante a semana, com os outros jogadores, com os sub-15 que estão integrados, nós temos um observador que faz esses cortes para nós, onde eu depois o que faço é focar-me naquilo que são os meus jogadores, aqueles que eu sigo no dia-a-dia, e falar dos aspectos em que eles estiveram melhor ou pior, tendo em conta os seus objetivos de desenvolvimento individual. Claro que com o treinador deles falamos daquilo que foi o jogo e começamos a semana sempre mostrando aquilo que foram as nossas melhores ações em termos coletivos e também aquilo que nós devemos melhorar. E claro que depois da semana de treinos não vai ser só baseada nisso, mas normalmente o início da semana de treino é baseado naquilo que foi o jogo e depois no desenvolvimento da semana iremos nos focar naquilo que será o nosso próximo jogo. Normalmente é assim que fazemos. E bolas paradas? Deixa-me só, não me digas que fazes como na maioria dos campeonatos nórdicos, tudo ao primeiro posto, 10 jogadores, e metes a bola ao primeiro posto. Odeio esse livro em que põe, esse canto em que põe todos os jogadores na pequena área. Como eu já vos disse, eu só tenho um treino para a minha equipa, aquilo que é a minha equipa mesmo. Não consegue. Fazemos às vezes 10 minutos, mas por acaso nós costumamos marcar sempre. É uma coisa que eu gosto e por acaso não invento muito, não posso. Não dá tempo. Mas quando trabalhas 10 minutos e depois já há sempre uma base de jogadores que se repete semana após semana, porque óbvio que nós tentamos que os melhores venham mais vezes, nós costumamos ser bem-sucedidos nesses cantos, principalmente nos cantos. A equipa de competição, dos 15, onde eu estou integrado, mas não sou o treinador, eles fazem o trabalho deles nos dias em que está estipulado, mas eu não tenho participação ativa nisso porque, como eu já disse, o meu foco é o jogador. É aqueles jogadores que eu sigo e, claro que se for importante que um dos meus jogadores melhore numa ação específica, nessa situação específica, estou lá para ajudar, mas naquilo que é a dinâmica da equipa, não tenho qualquer tipo de intervenção. Xavier, entretanto, depois tínhamos falado e tinha-te perguntado sobre aquilo que também fazias, antes ainda de perguntar as tuas ambições futuras, perguntar-te também qual é que é a tua missão dentro do clube do Viking, o que é que fazes, qual é que é o teu dia-a-dia dentro do clube?
mais uma vez é um bocado abrangente, mas vou tentar explicar. Então, eu sou o treinador principal dos sub-14, que jogam Liga Nacional, mas jogam sobretudo com jogadores externos. E então, uma das minhas principais tarefas é fazer o scouting e tentar descobrir aqueles que serão os jogadores com mais potencial para virem ser jogadores da equipa do Viking. Para além disso, tenho funções eles aqui chamam Top Spiller Tickler, Elite Players Developer. Basicamente faço o acompanhamento daqueles jogadores, daqueles que são os nossos melhores jogadores, aqueles que já estão nas seleções nacionais ou que estão perto e que nós queremos ajudá-los a virem a ser jogadores da seleção nacional. Esses jogadores que eu acompanho tem alguns que são sub-15 e tem outros que são sub-14. Basicamente, essas são as minhas principais funções. Resumidamente, ambições no clube para subir a A, ou é coisa que não é fácil acontecer? Não é fácil, não é fácil. Ainda para mais esta na época correu bem. Então, não. Mas não é fácil, tem terceiro lugar e estão a fazer um trabalho muito bom. Não é fácil para nós da academia subir. Aqui a academia é muito estável e ninguém sobe, ninguém desce. Toda a gente tem as suas funções e quem está na equipa também é um bocado assim. Por exemplo, eles o ano passado tinham um treinador que saiu e foram os adjuntos quem ficou. Até ficaram os dois como treinadores principais. São um duo. É uma coisa que aí é muito claro. Claro que gostaria de um dia ter essa oportunidade, mas acho que será mais fácil um dia ter essa oportunidade fora do Viking do que no Viking propriamente. Ok. Vês-te a treinar num clube na Europa, vês-te com essas ambições de cresceres profissionalmente ao ponto de treinares alta competição, alto rendimento em Portugal, Espanha, Inglaterra? Acho que esse é o objetivo de todos nós. Pelo menos é aquilo. Não vou dizer que é um sonho, é um objetivo. Claro que hoje em dia, estando aqui na academia, o próximo passo será poder ser profissional numa equipa sénior profissional. Esse é o meu próximo objetivo. E depois, dando passos sustentados, também desenvolvendo a mim enquanto treinador a esse nível, tentar chegar a patamares cada vez mais competitivos. Acho que isso é aquilo que nós queremos. Claro que todos nós crescemos a ver a nossa Liga Portuguesa, a Liga dos Campeões, a Liga Inglesa, e imaginarmos um dia trabalhar a esse nível, acho que é a ambição de todos nós. Né? Mas um passo de cada vez, mas sem dúvida um objetivo. Xavier, há colegas nossos, assim possamos falar, que só querem trabalhar formação. Por isso eu perguntar-te da ambição, porque há pessoal que só quer trabalhar formação, não quer alto rendimento. Como também há ao contrário, e a realidade é mesmo essa. Claro. É verdade. Deixa-me fazer aqui uma pergunta de brincadeira. Primeira Liga Norueguesa ou Segunda Liga Portuguesa? Qual é que escolherias como projeto, como treinador principal? Primeira Liga Norueguesa. E a razão é simples: estabilidade. Ou seja, na tua ideia seria mais estável a escolha, porque não é uma dança de cadeiras tão constante como às vezes. Sim. Aqui sei que teria tempo para estabelecer fazer o teu trabalho e implementares o teu processo. Exatamente. Sim. Em Portugal não sei quanto tempo. Em Portugal
Portugal, é assim, mesmo falando aqui, não precisamos cortar. Infelizmente, Portugal nisso tem aprendido com os piores e estamos a adotar um bocadinho aquilo que é o que se faz há muitos anos no Brasil. Aprendemos muita coisa com os melhores, mas em relação a isso, é 3, 4, 6 jornadas, o treinador não dá, já saiu. O treinador não dá, já saiu a equipa técnica, já saiu. Ou seja, hum, posso falar, por exemplo, na Liga 3, que é a minha realidade. São 10 equipas no meu grupo, 6 já trocaram treinador. Só 4 é que ainda não trocaram. Uns por uma questão, outros por outra. Mas 6 equipas já trocaram de treinador. Em 10. Em 7 jornadas. É muita fruta. Mas pronto, estamos a aprender com os piores. Nesse sistema estamos. É cultura. No fundo, também o facto de termos crescido nesse ambiente às vezes leva-nos a ser mais competitivos. Tem as suas vantagens. Fazer tudo o que é possível para ganhar. Não esperar que as coisas aconteçam por si só, mas a forçar as coisas para acontecerem. No fundo, a minha opção, ou a minha resposta à tua pergunta, baseia-se apenas, eu sei que aqui teria esse tempo para trabalhar. Também sei que o ambiente aí é muito competitivo e às vezes também gostava sinceramente de ter esse tipo de sensação, porque é essa competição que nos ajuda também a querer sempre mais. Acho que a competição é ter aquele jogo ao fim de semana e sentir que vai ser difícil ganhar é aquilo que nos faz sempre querer ser melhores. Exatamente. Também é muito saudável. Só um facto curioso é que na divisão do Ricardo, dos 4 últimos, só um é que trocou de treinador. É verdade. Ou seja, quem troca mais treinador é as equipas de cima e não as de baixo. É verdade, é verdade, é verdade. Tal e qual, essa análise está feita. Xavier, passando aqui agora à nossa parte final que é o nosso quiz, que é um bocadinho, e falando curto e rápido, é um bocadinho para tentarmos tramar aí um almoço ou um jantar numa oportunidade. E o Tiago é meiguinho a fazer isto. Eu aposto que ainda te vai ajudar se estiveres com dificuldades, mas pronto. Somos sempre nós lixados. A conversa é sempre a mesma. Somos sempre nós lixados, que o Tiago depois tem pena do convidado. Enfim. Tiago, queres avançar com a primeira? Pode ser. Olha, Xavier, em relação ao Lusitano de Évora, quantas presenças tem o Lusitano de Évora na Primeira Liga? Se não souberes, eu posso dar 4 opções. Olha, uma coisa que posso dizer, sei que é uma grande honra para todos aqueles que fazem parte do depois corta. Para todos aqueles que fazem parte do Lusitano, os anos que jogaram na primeira divisão, isso é de certo. Agora, o número de presenças. Vou dar 4 hipóteses. Ok. Vês que o meu é amigo. Vês que o meu é amigo. 6, 10, 14 ou 18? 3 hipóteses, 6, 10, 14 ou 18. 4 hipóteses. Ok. Vou para as 14. E tiveste bem, são 14 presenças. Tu sabias. Ele quer ajudar, É sempre assim. Ainda, olha, calha-nos a nós, temos que ir pagar um almoço, mas não é na Noruega, pagamos aqui em Moura ou em Lisboa. Também podes vir, que aqui é tudo barato. É tudo barato. Xavier, em 2000, o Viking bateu o Sporting na Taça UEFA. Qual foi o resultado dos 2 jogos? Um foi 3-0. Sim. E o outro, acho que foi um igual. Não, 1-0. 0-1. O Sporting venceu 1-0, mas depois perdeu 3-0. Todos os dias no meu escritório vejo uma foto em que está o Peter Schmeichel no chão. Exatamente. Está o Rui Jorge e o Beto na fotografia. Ei, anda pinta. Todos os dias.
Bem, o igual, isto assim está melhor. Está fácil. Olha, Podia ter pedido mais ajuda. acompanhaste aí a época do Viking. Sim. Então, qual é o jogador com mais minutos na liga do Viking? Isso é uma pergunta difícil. Podias ter perguntado quem é o melhor marcador. Também pode ser que haja a seguir. Pá, deixa-me pensar. Sei que o Vetton teve lesionado. Talvez o Joe Bell. Exatamente. Joe Bell é o jogador com mais Oh, minutos. olha, então agora vou ter que te fazer aqui qual o ano de fundação do Valorant. 1938. Ei, Pronto. chapa 3, 1, bora, siga, já foste, Tiago. Olha, para terminar, quais são os 3 melhores marcadores da Elite Series? Da Elite Série. Sinceramente, sei que o terceiro é o Vetton. Exatamente. O terceiro é o Berisha, o segundo Sim. é o Thomas Olsen e o primeiro é o Omoi. Sim, o Thomas Olsen do Lillestrøm e depois é o ponta de lança do Molde. Né? É o Omoi Wanfu, é o nome esquisito. Tem um nome esquisito. Nigeriano, acho eu, não sei, Sim. mas parece o nome. E pronto, olha, vamos ter Já que pegar ficámos a aí. ver. Ficou 3-2, né? Ficou 3-2. O Tiago é amigo, eu farto-me dizer isto, Tiago é amigo. Não, Pronto, mas não faz mal, pagamos com todo o prazer, até porque está equilibrado, está equilibrado. foi uma honra ter-te aqui connosco, Xavier. Sinceramente, foi espetacular. Espero que tenhas muito sucesso na tua carreira e que os nossos caminhos em breve se cruzem, nem que seja para nos pagar, para nós te pagarmos o almoço, então, pronto, ficou assim desta vez e é o que é. E ficamos gratos pelos minutos aqui que quiseste vir à nossa rúbrica, falar um bocadinho connosco e falar da tua experiência, que é sempre bom para qualquer treinador e para quem nos vai ouvir, para qualquer treinador que queira ir para o estrangeiro. Às vezes só se pensa nos países top 5 e quando percebemos estas realidades, percebemos que se calhar noutras realidades que à partida são inferiores, tem-se melhor condição de vida, melhor, como dizes bem, estabilidade, portanto é tudo um bocadinho. Xavier, foi espetacular. Obrigado mesmo por teres vindo à nossa rúbrica. Tiago. Queria também agradecer ao Xavier antes de ele também passar a palavra e dizer que foi um prazer ter aqui o Xavier connosco e sempre bem disposto, o que é importante também. Estamos aqui também a passar um bom bocado e que ele conseguiu não falar norueguês connosco, já não foi mal. Conseguiu e foi complicado. Agradecer também essa vontade, porque isso foi lutares mesmo para falares português. Obrigado. Não é fácil. Palavra, Xavier. Ok. Eu é que agradeço. Por acaso foi muito bom e foi uma muito boa oportunidade para mim para falar português, né? E para trocar umas ideias convosco. É sempre um prazer. Nós acabamos por fazer isto quase toda a hora com os nossos amigos. Mas no final desta conversa parece que nós já nos conhecemos há muito tempo, não é? Exatamente. E no fundo esse nosso espírito aqui. Acho que sim. Acho que tem que ser essa a nossa forma de estar aqui, a tentar partilhar aquilo que nós somos e temos de ser nós próprios. Foi aquilo que eu tentei fazer. Exatamente. Muito obrigado. E fizeste muito bem. Obrigado e continuação aí pela Noruega. Em norueguês, tack for i dag. Thank you for today.